Olá pessoal, tudo bem? Veremos em Contigo sim. Samantha fica desfigurada, Álvaro fica cego, Ângela e Leonardo fazem amor pela primeira vez. Ed revela a Oscar que foi Samantha a culpada por Ângela ter quase perdido o bebê. Você saberá disso e mais no resumo semanal de 9 a 13 de setembro. Se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Mirtes diz a Salma que precisam que Ângela seja diretora da Fundação José Gutierrez. Ela diz que vai armar um plano para que Ângela esteja envolvida em uma fraude milionária e assim elas acabarão com ela. Léo diz a Dário que ele já deve saber que eles não são irmãos. Dário diz que sua mãe lhe contou, porém ele seguirá sendo seu irmão e que para ser família não precisam de laços de sangue. Dário e Léo se abraçam. Abel passará por uma cirurgia para fazer o transplante de rim para o primo, Pablo. Mirtes procura Léo e comenta que vai trabalhar na Fundação Josué Gutierrez e falará com Geraldo. Ele desconfia da mãe. Ângela e Léo conversam e Salma os vê. Para provocá-los, ela diz a Léo que ele poderia ser mais discreto com sua amante e se preocupar com ela e sua filha. Ângela se retira. Léo diz a Salma que Ângela não é sua amante e que não precisa ofendê-la. Salma pede que Léo volte para casa, pois a bebê sente sua falta. Léo diz que ela somente usa a bebê para ameaçá-lo. Abel está com medo da cirurgia e pede que Pablo cuide bem de Nancy e Estrelinha. Ele diz ao primo que o ama muito e Pablo diz que o ama muito mais. Mirtes pergunta a Salma se é verdade que ela queimou a carta. Samantha manda ela parar de incomodá-la pelo assunto da carta e pergunta se ela não tem nada para fazer. Mirtes diz que precisa saber e Samantha, para se livrar de Mirtes, diz que sim, que queimou a carta. Mirtes se retira. Dário diz a Flávia que Léo está muito mal, pois descobriu que Mirtes enganou Sandro com Júlio. Ele diz à mãe que não vai cortar sua relação com Léo, pois ele é um grande homem. Flávia recebe um e-mail informando que ela foi aceita no programa do hospital no Canadá. Dário comemora com a mãe. Álvaro recebe uma mensagem de Samantha pedindo que conversem. Enquanto isso, Samantha se droga e bebe muito, ficando muito atormentada. Nestor aconselha Álvaro para falar com Samantha e assim poder tirar algumas vantagens disso. Flávia diz a Dário que seu sonho sempre foi trabalhar no Canadá e agora ele já é um homem feito e direito. Dário apoia a viagem da mãe. Flávia diz ao filho que ele está muito mudado e ele diz que Clarinha é a responsável por isso. Flávia diz que não, que ele quis mudar e Clarinha somente abriu os olhos dele. Na delegacia, Geraldo declara seu apoio a Adela e diz que sempre estará com ela e diz, eu te amo. Adela diz que também o ama. Félix diz a Jerônimo que quer que ele consiga uma reunião entre ele e Samantha Vega. Samantha está de carro e manda Álvaro entrar para que conversem. Álvaro tenta resistir, mas acaba entrando no carro com ela. Ângela chega à audiência de Adela. Samantha dirige em alta velocidade e Álvaro pede que ela diminua. Samantha, muito alterada, diz que ele sempre brincou com sua família, com Ângela, com ela e com o consórcio. Álvaro manda ela parar, pois quer descer. Samantha não para e começa a dirigir mais rápido. Um carro aparece no outro lado da pista, Samantha perde o controle e ela e Álvaro sofrem um acidente. Ramon Sandoval consegue declarar a favor de Adela e com todas as provas apresentadas, o juiz inocenta. Adela fica muito emocionada e Ângela, Geraldo e Nancy comemoram. Léo avisa Luz que a cirurgia de transplante de rim de Abel para Pablo foi um sucesso. Jerônimo diz a Félix que Samantha é especial e ele exige saber tudo sobre ela. Félix pega uma arma e manda Jerônimo falar tudo, caso contrário, terão que conversar aquilo de outra maneira. Adela chega em casa e conhece o neto. Ficando muito feliz, Ângela e Adela colocam um crucifixo em Josué, para que receba a bênção do padre Marcos, de Conceição, de Josué e de Deus.
Geraldo recebe uma ligação informando sobre o acidente que Samantha e Álvaro sofreram. Ele fica abalado e conta a Adela e Ângela que Álvaro e Samantha sofreram um acidente e estão indo para o hospital. Uma enfermeira avisa Léo e Nélida que o senhor Álvaro e a senhora Samantha sofreram um acidente e estão vindo em estado grave. Samantha e Álvaro chegam ao hospital e Geraldo suplica que o Dr. Galegos salve sua filha. Nélida diz a Geraldo que Samantha está estável, porém aponta que ela ingeriu álcool e grandes quantidades de tranquilizantes. Guigo e Luz ficam felizes pela recuperação de Pablo. Luz diz a Pablo que não poderá estar tranquila enquanto Félix estiver solto, pois ele é muito rancoroso e buscará uma forma de se vingar. Geraldo explica para Adela como Samantha está e diz que sente a falta dela. Adela diz que ela também, porém, não pode se desgrudar de seu neto, pois Ângela está trabalhando. Mirtes chega ali e não gosta de ver Geraldo conversando com Adela. Geraldo diz à namorada que finalmente fizeram justiça e que agora poderão estar juntos. Hipócrita, Mirtes finge felicidade perante Geraldo por Adela. Ela diz que está ali para apoiá-lo e Geraldo diz que Samantha está muito mal e segue sem acordar. Mirtes se aproxima dele e tenta consolá-lo. A imprensa chega ali no escritório de Geraldo e quer saber detalhes de Samantha. Geraldo se irrita e manda todos saírem dali. Nélida conta a Ângela que Samantha precisa de uma doação de sangue, mas como todos falam mal dela na internet, se negam a vir doar. Ângela é compatível com Samantha e quer doar sangue para ela. Nélida diz à amiga que ela vai ganhar o céu. Dário diz a Léo que sabia que aquela história iria acabar mal, pois Samantha estava a cada dia pior. Léo faz planos para estar com Ângela. Júlio visita Léo e Dário revela que teve o atrevimento de chamá-lo ali para que conversem. Depois, Léo diz a Júlio que ele e sua mãe mentiram e o trataram como um imbecil. Júlio diz a Léo que mesmo que ele não acredite, ele também precisa assimilar tudo aquilo, e não é fácil descobrir da noite para o dia que teve um filho com a mulher que foi o amor de sua vida. Ele diz que amava Mirtes com toda a sua alma, mas ela preferiu o dinheiro. Léo não permite que Júlio critique Mirtes e manda ele sair dali. Antes de sair, Júlio pede que Léo pense em uma oportunidade para eles como pai e filho. Geraldo pede a Beatriz que lá do céu ela mande um anjo para cuidar da filha deles. Adela chega ao hospital para apoiar Geraldo e leva comida para ele. Geraldo diz que às vezes sua vontade era fugir dali, de tudo que lhe faz mal e estar só com ela. Ele diz que ela é seu refúgio, seu tudo. Adela diz que ele não tem ideia de como ela dá graças a Deus por tantas bênçãos e se abraçam. Ângela vê Álvaro no quarto do hospital e está preocupada por sua saúde. Mais tarde, Léo diz a Ângela que estava pensando que eles poderiam dar um passeio. Ângela aceita sair com Léo. Os dois passeiam pela praça da cidade e conversam. Léo diz a Ângela que ela é muito bonita e se beijam. Ele diz que ela é a mulher de sua vida, a mulher que pode compartilhar sua vida e se pergunta como permitiu que os separassem. Léo diz que nunca mais vai deixá-la e diz que a ama. Ângela e Léo se beijam. Samantha e Álvaro acordam e têm lembranças do acidente. Samantha se dá conta de que seu rosto está enfaixado. Álvaro percebe que não está enxergando nada. Samantha tem um surto, arranca as gases de seu rosto e grita perguntando o que aconteceu. Léo prepara uma surpresa especial para Ângela e a leva até onde ele está dormindo. Ele preparou toda uma cena romântica e diz que naquela noite não irá dormir e que quer sentir a pele dela. Os dois se beijam e finalmente fazem amor pela primeira vez. Samantha diz ao Dr. Galegos que seu rosto está ardendo e exige ver como está. Ela grita, faz o maior escândalo e Galegos permite que ela veja seu rosto. Ao ver, Samantha fica pior ao ver que ficou desfigurada. Álvaro fica desesperado, dizendo que não pode ver nada e ao tentar sair, acaba caindo no chão. Nélida chega ali,
ajuda Álvaro e ele diz que não pode ver nada e pergunta o que aconteceu. Nélida diz que ele teve um acidente com a senhora Samantha e Álvaro diz que aquela maldita louca lhe deixou cego. Transtornado, ele chora e abraça Nélida por sua situação. Léo diz a Ângela que sentiu como se estivesse tocando nas estrelas. Ângela diz que se sentiu como se estivesse tocando no universo e os dois dizem o quanto se amam. Salma liga para Léo e diz que ele está com Ângela. Ela diz que ele, gostando ou não, segue sendo a esposa dele e diz que com certeza ele está com Ângela no hotel. Salma começa a gritar e diz que vai continuar gritando até que a amante dele saiba e pergunta se Ângela está ouvindo ela. Léo diz a Salma que se ela não precisa de nada, vai desligar. Salma diz que Ângela está destruindo uma família e que é uma destruidora de lares. Léo desliga o telefone e Salma sai de sua casa. Ângela diz a Léo que ele não precisa lhe explicar nada, pois ouviu perfeitamente o que Salma disse. Clarinha visita Álvaro e ele diz que o destino lhe deu o que ele merecia. Clarinha pede que ele não diga isso e Álvaro diz que agora não poderá reconquistar Ângela e nem ver ela e seu filho crescer. Léo diz a Ângela que não quer se separar dela. Ângela o abraça e diz que ela também não. Léo diz que vai se divorciar de Salma, mas Ângela diz que vai ser paciente para que estejam juntos. Léo diz que quer que tudo seja perfeito entre eles. Léo diz a Ângela que sua vida ao lado de Salma foi só mentiras e chantagens, e já ela é algo puro e verdadeiro. Ângela diz que Salma é perigosa e que se deixá-la nervosa podem colocar tudo em risco. Léo promete que será discreto. Ângela pede que Léo nunca deixe faltar nada à sua filha. Léo diz que tem muito amor para sua filha e para Josué. Clarinha liga para Ângela e conta que Álvaro está cego. Ângela fica chocada e conta a Léo. Ele diz que ela não poderá recuperar seu rosto como antes, mas poderiam dar uma melhorada. O cirurgião diz que terá que trabalhar muito o psicológico de Samantha, pois ela pode entrar numa profunda depressão. Na entrada do hotel, Léo diz a Ângela que nem acredita que eles tenham acordado juntos. Ângela diz que aquilo não poderá se repetir, pois precisam ser cautelosos, mesmo se desejando. Ela diz que um dia eles serão muito felizes e se beijam. Salma está no táxi e observa os dois juntos. O médico informa a Álvaro que ele teve uma inflamação no cérebro e com um acidente, isso se agravou. Álvaro fica tenso com seu crítico estado de saúde. O médico diz que precisam esperar o cérebro dele desinflamar para saber se ele recuperará ou não a visão. Ed e Oscar levam presentes para o filho de Ângela. Ed diz a Ângela que só de pensar que alguém queria que ela perdesse aquele anjinho, a dela o questiona por que ele disse isso. Ed diz que algum desalmado tentou contra a vida de Josué quando Ângela ainda estava grávida. Oscar fica tenso. Ele segura o bebê de Ângela nos braços e pede perdão por não ter falado que foi Samantha que quis acabar com ele. Na recepção do hospital, Salma chega ali e faz um escândalo dizendo: "Desgraçados, malditos, os dois são uns descarados." Alterada, ela diz diante de todos os enfermeiros que acaba de ver a sem-vergonha da Ângela saindo do hotel com Léo. Salma diz a todos que Ângela é amante de Léo. Ângela pede que ela se acalme e aquilo pode lhe fazer mal. Salma diz que é eles quem lhe faz mal e pergunta a Léo se é por aquela mulherzinha que ele não dá dinheiro para sua filha. Geraldo chega ali, pergunta que gritos são aqueles. Manda os enfermeiros trabalhar e que Salma vá à sua sala. Dário tenta acalmar Clarinha, que está muito triste pela situação de Álvaro. Clarinha diz que tem muito medo e Dário garante que tudo ficará bem. Os dois se abraçam. Clarinha diz que é um idiota, pois apesar de tudo segue sentindo falta dos abraços dele. Dário diz que ele também, mas que devem seguir firme no propósito de não se machucarem. Clarinha diz que, para sua desgraça, seu coração já não há espaço para mais ninguém, pois quem ela ama é ele.
Geraldo repreende Salma pelo escândalo que ela fez. Salma pede desculpas, diz que não pode se controlar, pois viu Léo e Ângela saindo juntos de um hotel. Ela diz que está muito triste, pois o que Léo fez com ela não tem nome, deixou ela abandonada e grávida. Geraldo diz que Salma fez muito mal e mentiu. Cínica, Salma diz que tudo que fez foi um ato de desespero, de uma mãe que ele não imagina a dor que é ver o pai de sua filha te deixar para ficar com a amante. Salma tenta manipular Geraldo para que ele converse com Léo para que não lhe faça isso. Mais tarde, Geraldo vai ver Samantha e ela diz que ele já deve estar satisfeito. Geraldo diz que está muito triste e desfeito por ela, mas que irão seguir em frente. Samantha culpa Geraldo por ela estar assim e que por tantas vezes disse que ela era um monstro. Finalmente, se transformou em um. Geraldo fica abalado e Samantha manda ele sair dali. Encurralado, Oscar decide confessar a verdade a Ed sobre o bebê de Ângela. Ele revela que foi Samantha quem tentou causar a morte do bebê de Ângela e que ele sabia. Mirtes aproveita o acidente de Samantha para poder entrar em seu escritório. Ela encontra a carta de Yolanda escondida em uma das gavetas. Álvaro se arrepende por querer ter separado Clarinha e Dário e diz a ele que nesse momento ele poderia estar cuidando de sua filha. Dário diz que Clarinha está muito chateada com ele. Álvaro demonstra que está arrependido por todo o mal que causou e disse a Dário que não sabe como pode ter magoado a pessoa que mais amou em sua vida, se referindo a Ângela. Ele diz que daria o que fosse para voltar para Real do Mar e viver com Ângela, e que ela é o amor de sua vida. Ângela escuta atrás da porta. Ela chega ali no quarto de Álvaro e ele fica contente. Ed diz a Oscar que não sabe como ele conseguiu se calar e que o bebê de Ângela está vivo por um milagre. Oscar assume que foi ele quem mandou o bilhete anônimo para o Dr. Santillana, mas não teve coragem de dizer a verdade cara a cara, pois Samantha a viu ameaçado. Ed pede que o namorado converse com Léo e diga tudo o que sabe. Álvaro diz a Ângela que não havia pensado que suas ações teriam aquelas consequências. Ele diz que sua vida está destruída e que está cego. Ângela pede que ele não diga isso e que ele tem um filho que precisa de seu pai. Álvaro diz que queria seu bebê em seus braços para que ele sinta seu amor. Ângela diz que Josué vai tomar vacina e tentará levá-lo até ali. Ed enfrenta o advogado do conselho tutelar, diz que ficou sabendo que Estrela fugiu de uns pais adotivos que faziam exploração de menores. O advogado fica sem graça e Ed diz que eles tiraram Estrelinha da vila para entregá-la a uns criminosos. O advogado do conselho tutelar diz que já estão tomando medidas contra aquele casal. Ed está disposto a tudo para adotar Estrela. Ângela diz a Dário que não pode deixar de escutar a conversa entre ele e Álvaro. Dário diz que Álvaro está muito arrependido e reconhece que ele sempre a amou de uma maneira estranha, mas a amou. Ângela diz que Álvaro fez muito mal a ela e que agora ama profundamente Leonardo e Álvaro é só passado. Dário diz a Ângela que Álvaro é pai do filho dela e que ele precisa dela. Ângela diz que estranha sua atitude de que Léo, sendo irmão dele, ou segundo ele o considera assim, querendo separá-los, mesmo sabendo do amor que existe entre eles, e pede que ela volte para Álvaro. Dário tenta se explicar, mas Ângela se chateia por ele querer opinar em sua vida. Samantha maltrata Geraldo e Mirtes finge dar apoio a ele. Ângela leva Josué até Álvaro e ele segura o filho nos braços. Álvaro agradece Ângela. Ele diz que não sabe como pode ser tão imbecil em tê-la trocado por Samantha. Ângela diz que isso só ele sabe. Álvaro diz que parece incrível, mas precisou ficar cego para enxergar muitas coisas com outros olhos. Mirtes conta a Salma que Samantha ficou desfigurada. Ela diz que por um lado é bom, pois sem Álvaro e Samantha por perto, pois assim ela poderá lutar pela administração do hospital. Salma diz a Mirtes que ela é uma ambiciosa e isso a encanta. Mirtes
diz que Geraldo confia nela muito mais do que em Samantha, que já percebeu que não poderá seduzi-lo. Então, o melhor é tentar ficar com parte de sua fortuna. Geraldo conversa com Léo, diz que falou com Salma e ficou parecendo que Ângela é que está metida entre eles. Ele diz que acredita que tanto ele como Salma estão deixando a imagem de Ângela muito mal diante da equipe profissional do hospital. Geraldo aconselha que Léo faça as coisas certas e antes de iniciar algo com Ângela, encerre seu ciclo com Salma. Léo diz que é isso que está fazendo e Geraldo aconselha que ele lute por seu amor como um homem livre. Clarinha diz a Ângela que ela não imagina o quanto gosta de ser a irmã mais velha de Josué. Ângela diz que está triste e que Álvaro é o pai de seu filho. Clarinha aconselha que Ângela tire tudo o que tem dentro dela, escrevendo uma carta para si mesma. Ângela segue o conselho de Clarinha e grava um áudio sozinha dizendo: "Sinto que estou voltando ao começo, quando Álvaro era todo o meu mundo e que Léo não podia esquecer Salma. E tudo que vem acontecendo às vezes é um sonho, às vezes um pesadelo. Estou mais convencida que devo voltar na Real do Mar, começar tudo de novo. Agora que estive com Álvaro, vi ele tão frágil, me lembrei de quando conheci. Eu acreditava que o odiava, mas vê-lo assim me lembrou tantas coisas. Por outro lado, fico pensando que se não tivesse o conhecido, eu não teria Josué, que é fruto de um amor bonito, mesmo que ele tenha me feito tanto mal. Não merece o que está acontecendo, que a vida lhe dê outra oportunidade e que Léo faça sua própria vida. E quando penso nisso, eu queria ir para longe e penso que o melhor era nunca tê-los conhecido." Salma contrata o advogado Gonzales e ele aconselha que ela processe Leonardo por abandono de lar. Ele diz que ela também pode ameaçar a deixá-lo sem ver sua filha. Salma diz que Léo tem sim cumprido suas obrigações e sempre leva dinheiro ali. Gonzales diz que Leonardo não tem como provar que tem dado esse dinheiro para ela, e sendo assim, pode acusá-lo. Salma fica satisfeita e pede que o advogado comece o processo. Léo recebe uma ligação e Salma o ameaça, dizendo que se ele não voltar para casa, irá processá-lo por abandono de lar. Ela diz que é melhor ele pensar bem, pois pode perder sua filha. Salma ameaça deixar a cidade para sempre, e assim ele nunca verá sua filha. Ângela grava outro áudio para si mesma, dizendo que seu coração só tem um dono, e esse é Léo, pois ele demonstrou que quando se ama de verdade, não se machuca e não mente. Samantha foi operada pelo cirurgião plástico, e ele diz que ela precisará de várias cirurgias plásticas para remodelar o rosto. Samantha fica muito abalada ao saber que jamais voltará a ficar com seu rosto de antes e chora amargamente. Ela diz que Ângela e Álvaro são os culpados de que esteja assim e irá se vingar. Abraão manda uma mensagem para Geraldo e confessa que Álvaro o chantageou. Geraldo recebe todas as provas dos desvios de dinheiro que Álvaro fez no consórcio Vega. Álvaro fica sabendo que Samantha está desfigurada. Nélida informa a Álvaro que Samantha já pediu que tirem todas as coisas dele da mansão, pois ele não ficará mais lá. Oscar toma coragem e finalmente revela a Leonardo que foi ele quem mandou o bilhete anônimo para ele dizendo que tentaram acabar com o bebê de Ângela. Léo fica indignado e chama Oscar de covarde por ser cúmplice de Samantha. Oscar assume que foi um covarde e que agora está muito arrependido por não ter dito nada antes. Léo exige a ajuda de Oscar e manda ele conseguir o telefone de Jerônimo Vidal. Mirtes queima a carta de Yolanda. Geraldo apresenta para Nancy as provas que Álvaro estava cometendo as fraudes no consórcio Vega e que seu amigo Abraão lhe enviou. Ele diz à advogada que Álvaro provavelmente ficará cego e, diante das circunstâncias, não irá denunciá-lo. Júlio agradece Dário por ter tentado uma aproximação entre ele e Leonardo. Ele decide contar a Dário sobre todo o passado de Mirtes. Dário fica surpreso ao saber que Mirtes era garota de programa e que vendia seu corpo ao melhor comprador. Nancy e Léo
conversam e ela diz que realmente Salma pode acusá-lo por abandono de lar, por ele não estar com ela. Ela diz que ele deve se divorciar primeiro de Salma e depois disso sair de sua casa. Somente assim, para não arriscar de ficar sem sua filha. Dalva leva todas as coisas de Álvaro ao hospital por ordens de Samantha. Álvaro se vitimiza perante Ângela e diz que agora ficou sem um lugar para viver e que não pode ficar de braços cruzados. Cínico, ele pede que Ângela permita que ele fique alguns dias na vila, na casa dela com seu filho. Álvaro diz que sabe que mesmo depois de tudo que aconteceu entre eles, ela tem um coração gigante e que não vai deixá-lo assim, cego e na rua. Ângela acaba aceitando que Álvaro e Clarinha vivam em sua casa. Ela diz que nada mudará entre eles e Álvaro a agradece. Ângela manda Álvaro não confundir as coisas e que o único em comum entre eles é Josué. Léo fica entre a espada e a cruz, pois se quiser ver sua filha, terá que viver com Salma até sair a sentença de divórcio.